Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte. Estamos juntos com mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão por estarmos juntos aqui mais uma vez. E no programa de hoje, nós vamos falar de comunicação não violenta. E a gente vai trazer, então, a Bárbara Bezerra. A Bárbara Bezerra, aqui na programação da Rádio Boa Nova, ela tem um quadro no RBN Notícias, toda segunda-feira, falando de comunicação não violenta. E aqui no Sensibilidade de hoje, vamos ampliar este tema. Bárbara Bezerra, que bom que estamos juntos aqui para falar um pouco desse tema. Gratidão, gratidão, obrigado por estarmos juntos. Bárbara. Olá, José Damião, um prazer estar aqui com você, muito agradecida de falar de um tema que acho que é tão importante para a gente e como a gente precisa, né, como a minha ideia, né, é espalhar essa ideia para que as pessoas tenham relações mais pacificadas, né? Agora, vamos contar o seguinte. Quem está chegando aqui agora, para e fala Bárbara Bezerra. Então, Bárbara Bezerra por Bárbara Bezerra. Fala para a gente, então, conta um pouco de você, Bárbara. Bom, meu nome é Bárbara Bezerra, sou de Guarulhos. De formação, sou cirurgiã dentista, mas há mais ou menos 7 anos venho descobri a comunicação não violenta através do livro do Marshall Rosenberg, com esse nome, Comunicação Não Violenta, e me trouxe reflexões profundas. Desde então, comecei a trabalhar com esse tema dentro da minha casa primeiro, e começou a dar muito resultado, assim, positivo. No período da pandemia, eu fiquei 5 meses sem trabalhar e queria fazer algo, e não podia sair de casa, então resolvi criar um canal no YouTube para falar um pouco sobre essa ideia. Eu sabia que as relações estavam muito difíceis na pandemia entre as famílias, né? Muito tempo de convivência junto, e às vezes as pessoas não estavam acostumadas com isso. E eu pensei que o quanto eu poderia ajudar com esse tema. Fui para Boa Nova, fiz o programa Manhã Boa Nova, né? Ajudei lá. E aí a Eliette me convidou para ser colunista do tema. Ela gostou do tema. E aí eu brinco que eu fui pega, né? Porque eu era simpatizante da comunicação não violenta, mas não tinha o hábito de estudar tanto sobre. E uma vez que eu me tornei colunista, eu passei a estudar toda semana para produzir conteúdo, e foi muito legal, porque aí eu fui me aprofundando cada vez mais, e aí comecei a arriscar fazer palestras de comunicação não violenta nas casas espíritas, porque trazendo, inclusive assim, fazendo um paralelo com a linguagem de Jesus e a comunicação não violenta. E a partir daí foram aparecendo convites para eu ajudar, por exemplo, no Bezerra de Menezes. Eu fui convidada a ajudar numa reciclagem do pessoal do Apoio Fraterno com esse tema, o pessoal gostou bastante. E a coisa foi indo. E aí depois eu, numa escola de filosofia, que eu tenho estudado, também houve esse convite. Eu também me propus a fazer um curso já maior, um workshop, já aí com uma parte mais prática, porque comunicação não violenta precisa ser aprendida com muito diálogo, né? Que nem eu falo que é que nem um outro idioma. Você vai aprender inglês, sei lá, alemão, qualquer outro idioma, você precisa treinar. E então, a partir daí, eu comecei a cada vez falar mais e mais, e estou nesse caminho hoje. Tenho trabalhado também de forma voluntária. Hoje eu consegui começar um trabalho numa das fundações Casa de São Paulo,
que era um lugar que eu queria muito trabalhar. Estou para ir na escola do meu filho, né? Também para falar com os professores e depois com os alunos. E estou nessa caminhada. Aí, né, a gente já para e começa, então, vamos abrir esse espaço para ouvir Bárbara Bezerra falando, então, para aqueles, né, vamos começar até para aqueles que estão chegando e param e falam comunicação não violenta. Então, do que se trata? Vamos ampliar, vamos começar daí e abrindo para você, para falar, então, de comunicação não violenta. Você, Bárbara Bezerra. Bom, para quem o nome, assim, né, comunicação não violenta, pode soar assim uma coisa, poxa, mas como que é isso, né? Às vezes a gente passa tantos conflitos na vida e você pensa assim, poxa, mas comunicação não violenta, bom, eu tenho que ser bonzinho agora, eu tenho que falar de uma forma, né, tranquila com as pessoas, mas muitas vezes não é isso que eu estou sentindo, né? Não é dessa forma que eu quero falar. A comunicação não violenta, na verdade, ela é uma ferramenta que eu digo poderosa, e já vou falar por quê, mas é uma ferramenta para que a gente saiba como falar com as pessoas de maneira que aumente a possibilidade da gente ser atendido naquilo que a gente precisa. Né? O Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, que foi quem desenvolveu essa linguagem, ele desenvolveu a partir do comportamento que ele observava, principalmente nos líderes da não violência. Então, a gente tem o Martin Luther King, que representou o movimento negro nos Estados Unidos, inclusive na época que o Marshall conviveu com muita violência por conta disso, quando ele morava em Detroit. E também como o Mahatma Gandhi, né, fazia. Né? Então, assim, é interessante porque esses movimentos da não violência, eles deram resultado e não tiveram violência por trás disso. Então, o Marshall começou a perceber como que era, qual que era a linguagem, o que eles faziam para que a coisa funcionasse. E aí ele foi verificando que estava muito relacionado com a linguagem também utilizada. A gente tem uma tendência a ter uma linguagem muito julgadora. Então, a gente parte do pressuposto do que está errado no outro. E a gente se esquece que, na verdade, a gente precisa olhar para dentro e perceber o que se passa dentro da gente primeiro. Porque aí eu percebendo o que eu estou sentindo e o que eu estou precisando, é mais fácil eu organizar as minhas ideias e falar isso para outra pessoa. Né? Então, o que é óbvio para mim, dentro de mim, não é óbvio para o outro. E muitas vezes a gente precisa expor, mas expor de uma maneira clara, para que realmente a gente tenha a maior chance de ser atendido. O Marshall trabalhou com mediação de conflitos de família, em escolas, em presídios, e inclusive em mediação de conflitos internacionais com essa linguagem. E até, inclusive, em lugares, né, assim... no livro dele fala que ele foi certa vez para uma tribo em que já, mais ou menos, já tinham morrido umas 30, 40 pessoas, assim, por conta de conflitos entre duas tribos. E aí ele pegou, então, os dois representantes dessa tribo e começou a conversar, né, de uma maneira mediando e trazendo a comunicação não violenta, né, para essa conversa. E até que certo momento, um dos representantes dessa tribo, ele se levanta, ele fala assim, olha, a gente ainda não sabe como, mas eu acho que se a gente aprender a falar dessa forma, a gente vai conseguir resolver esse conflito, né? Então, é algo realmente muito poderoso. Quando eu falo de comunicação não violenta, eu penso muito em Jesus, né? Então, Jesus, ele nunca excluía as pessoas, ele sempre incluía. Então, por exemplo, se a gente pensar na Maria Madalena, né, onde as pessoas viam que ela é uma mulher de má vida,
Jesus ele não conseguia enxergar a mulher de má vida, ele não via o rótulo, né? Porque a gente rotula, né? A gente tem uma tendência de, talvez uma necessidade de identificação das pessoas, né? Então ela era uma prostituta, por exemplo. Não, ele não conseguia ver dessa forma, ele via além. Não, ela é uma mulher sofrida, que passou por experiências ruins na vida dela, que teve... Enfim, ele conseguia ter um exame mais ampliado, né, da pessoa. Né? Assim como o Zaqueu, né, que os discípulos mesmo falam, não, mas nós vamos ficar na casa desse homem, ele é um cobrador de impostos, né? E Jesus não, ele entendia que tinha um coração por trás, tinha um ser humano por trás. Então, basicamente, a comunicação não violenta é a comunicação da compaixão, né? O Marshall, ele traz algumas frases que eu acho bem interessantes, né? Ele fala assim, que por trás de um comportamento existe uma necessidade. Né? E uma outra frase também que ele diz, que é a seguinte, que todo ato de violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. A tendência, muitas vezes, quando a gente está no campo da não compassividade, a gente olhar um comportamento e julgar. Nossa, a pessoa fez isso, né? A pessoa, né, bateu no outro, né, foi agressivo, né? Então a gente chama agressiva a pessoa, mas por trás daquele comportamento a pessoa está precisando de alguma coisa que não foi atendido. Só que, infelizmente, o fazer com a violência não vai atender, vai continuar não atendendo a necessidade dessa pessoa. E muitas vezes ela não sabe como falar o que se passa dentro dela. E a comunicação não violenta é esse caminho para dentro, para a gente olhar o que a gente realmente está precisando, para que a gente seja certeiro naquilo que a gente está pedindo. E que aumente as nossas chances da outra pessoa atender a nossa necessidade. Assim como a medida, né, assim como a gente quer que as pessoas entendam o que se passa dentro da gente, a gente também precisa dar empatia, né, que a gente usa muito essa palavra na CNV, vou chamar de CNV, tá? Eu preciso também entender o que se passa de sentimentos e de necessidades do outro, para que eu possa, né, para que a pessoa se sinta ouvida naquilo que ela precisa, naquilo que ela sente. E aí, a partir daí, isso pode demorar um tempo, né? Às vezes a gente quer muito falar sobre a gente, né, José? A gente quer falar sobre o que está se passando dentro da gente, mas a gente precisa ver o que se passa dentro do outro, tentar ao menos chegar próximo do que precisa, do que o outro quer. E aí, a partir daí, a gente consegue expor o que está dentro da gente, porque aí sim, depois que a pessoa, eu falo que ela esvaziou aquilo que está dentro dela, aí ela tem ouvidos, né? Como se você tivesse com um copo cheio, você não consegue encher mais, né? De informação, né? De água, vamos colocar assim. Uma vez que você esvazia esse copo, aí você dá oportunidade para entrar mais água. Então, a gente realmente precisa ouvir o outro, ver o que ele precisa, para ir a partir daí a gente, então, falar sobre nós e a pessoa ter mais chances de ouvir a gente como a gente necessita. E aí, Bárbara, a gente acaba fazendo, vê, a gente trouxe para a doutrina espírita, dentro da doutrina espírita eu trago para dentro do lar, para dentro de casa. E aí, como é que trabalhar isso, né? E aí você usou o termo empatia. Sim. Então, como trabalhar? Você, amigo ouvinte, você que está nos acompanhando, a Bárbara trouxe ali, até comentou, é comunicação não violenta. Então, pegou a inicial de cada uma delas. CNV, comunicação não violenta. Por isso que ela falou, vamos abreviar para poder facilitar. Sim. Mas vamos falar, então, de empatia dentro de casa, Bárbara. A empatia é se colocar no lugar do outro
a partir da visão do outro. Não é uma tarefa simples, porque a gente tem muito hábito de falar para as pessoas, de aconselhar, né? Falar, olha, se eu fosse você, eu faria isso. Só que essa frase não cabe, porque a gente não é o outro, né? Então, assim, quando eu vou trazer aqui alguns, já que a gente está falando de empatia, o que não é empatia, ou coisas que, na verdade, são obstáculos para a empatia, e que a gente costuma fazer. No sentido, assim, a gente costuma fazer com o desejo genuíno de ajudar, só que muitas vezes atrapalha numa conversa. Não estou falando que a gente nunca deva fazer o que eu vou falar, mas quando a pessoa vem com uma carga de sentimentos, a gente precisa deixar esse fluxo da conversa fluir. Para que isso aconteça, a gente realmente precisa estar de ouvidos abertos. Então, vamos lá. Um dos obstáculos para a empatia, por exemplo, é aconselhar. Né? Então, a pessoa chega e fala assim, ai, nossa, eu briguei com meu chefe, não sei, acho que não sei, eu não sei se eu vou ficar nesse emprego, estou na dúvida, estou pensando, né? E aí eu chego aconselhando, eu falo, ai, se eu fosse você, eu sairia dali, eu iria para outro lugar. Isso, na verdade, eu vou interromper o fluxo daquele pensamento, porque a gente parte do pressuposto que as pessoas têm as respostas dentro delas, né? Que ela é capaz de buscar estratégias para resolver os problemas dela, né? E cabe a gente, na verdade, ouvir. Se a gente conseguir ouvir sem interromper, as chances dela reorganizar os pensamentos dela e buscar uma solução para ela aumentam. Um outro obstáculo para a empatia que a gente costuma, né, às vezes fazer é competir pelo sofrimento. Sabe aquela coisa? Chega alguém e fala assim, nossa, hoje eu tô com uma dor de cabeça, aí você fala assim, nossa, eu tenho dor de cabeça desde que eu me entendo por gente. Às vezes não acontece isso. Então, por mais que eu queira ajudar, dizendo assim, olha, eu sei a dor que você está sentindo porque eu também sinto. Só que nesse momento, o que acontece? Eu roubo o protagonismo da cena para o meu lado. Então, ao invés de eu estar ouvindo a pessoa, eu passo a falar da minha história, né? Então, algo que a gente precisa evitar. Ou então, dar empatia para uma terceira pessoa, né? Às vezes alguém chega e fala assim, olha, eu não aguento mais a minha mãe, ela está sempre me criticando e tal. Então, ao invés de eu trabalhar o sentimento da pessoa que está falando comigo, eu chego e falo assim, não, mas coitada da sua mãe, ela já está idosa, né? Por mais que faça sentido tudo isso, só que eu não vou estar sendo empática com quem está conversando comigo. Uma outra coisa que às vezes irrita muito as pessoas, e eu aprendi isso com meu filho, né? Porque ele tinha 5 anos quando eu comecei a trabalhar comunicação não violenta. Então, vamos dizer que a criança esteja chorando, né? E aí eu chego para a criança e eu falo assim, calma, vai dar tudo certo, calma, tá tudo bem, né? Na cabeça da criança, e não só da criança, do adulto, ele vai pensar assim, nossa, ela não está me ouvindo. Eu acho que ela não está entendendo o que está se passando dentro de mim, porque eu não estou calmo, né? E não é isso que eu quero falar. Eu quero dizer que eu estou triste, que eu estou irritado, né? Que eu estou cansado, né? Seja qual for o motivo. E aí a gente pensa assim, nossa, então o que eu vou falar, né? Já que não posso falar isso, vou ficar consolando, né? Ai, mas vai dar tudo certo. O ideal que seria para a gente é trabalhar, eu falo que é um pêndulo, né? Que é trabalhar os sentimentos e as necessidades. Sentimento e necessidade. E aí a gente tem um vocabulário para pensar, né? O Marshall, no livro dele, traz um vocabulário grande de sentimentos e necessidades, mas a gente pode até pesquisar no Google,
sentimentos e necessidades humanas, aquelas necessidades básicas, sabe? Necessidade de apoio, de compreensão, de estímulo, de amor, né? Tanto amor entra tanto no sentimento quanto na necessidade. Sentimento, frustração, tristeza, sentimento de alegria, de paz, de tranquilidade, que são sentimentos confortáveis e desconfortáveis, e que não está certo ou errado qualquer um deles. Sentimentos são sentimentos. A partir do momento que a gente valida o que o outro está sentindo, e a partir do momento que a gente começa a identificar o que essa pessoa pode estar precisando, a gente vai realmente estar estabelecendo uma relação de empatia. E aí, né, a hora que a gente está falando de empatia, você estava trazendo esse lado, né? E aí eu acho que entra muito, né, Bárbara, que exige, é necessário, mas exige muito de cada um de nós essa empatia e esse aprender a escutar o outro, né? Porque, na verdade, às vezes o quanto isso é importante, né, Bárbara Bezerra? Sim, sim. Escutar e não necessariamente querer achar soluções para a pessoa, porque a gente se vê muito na obrigação de solucionar o problema da pessoa. Oh, meu Deus, o que eu posso fazer para resolver isso? E talvez, José Damião, isso aconteça porque quando a gente entra em contato com o sofrimento do outro, que muitas vezes nos incomoda, né? Principalmente quando a gente tem pessoas, ou da família, amigos, pessoas próximas, que está sempre contando uma história, de alguma forma, está falando de coisas desagradáveis que aconteceu na vida dela, né? Tem dia que a gente não está com aquela disponibilidade de ouvir. Inclusive, na comunicação não violenta, a gente fala sobre isso, que tem momentos que a gente vai para um outro caminho, sabe? Que não é o caminho da empatia, porque a gente não está disponível naquele dia e naquela hora para isso. É o caminho da honestidade, dizer assim, olha, eu gostaria de ouvir o que você está falando, mas agora eu não estou bem para isso. A gente pode falar num outro momento, porque aí nesse momento eu também estou dando empatia para mim, né? É um trabalho também de autocompaixão, né? Então, assim, a gente, claro, o quanto a gente puder estar disponível para o outro, a gente está, mas tem momentos que não. Eu também não falei, mas por um tempo, eu fui voluntária do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é um trabalho voluntário por telefone, onde a gente escuta as pessoas, né? O número é 188, que é o Brasil todo atende esse número, né? E no CVV, era uma das maiores dificuldades no treinamento. O CVV tem muito a ver com a comunicação não violenta, né? Mas uma das dificuldades no treinamento e quando a pessoa chega para você e fala assim, nossa, eu estou passando por tal situação, o que você acha que eu devo fazer? E aí, como sair dessa conversa, né? Assim, então, o que a gente costumava fazer, né? Eu costumo mesmo, uma conversa com alguém, eu falo assim, você já pensou sobre quais as soluções que você já pensou a respeito disso? E normalmente vem uma resposta, né? Por mais que a gente ache que a pessoa ela não está encontrando solução, ela tem algumas respostas. Pode ser que não tenha naquele momento, mas ela vai pensar sobre. Porque é muito difícil a gente tomar decisões pelo outro, né? Então, e uma das coisas, um dos maiores conflitos que a gente tem é com comportamentos, né? Então, eu falo assim, nossa, você não lavou a louça, né? Aquela coisa de casa, né? Pô, você não lavou a louça, eu queria que você... Poxa, eu tô cansado, né? E tal. Então, conversar, né? Olha, eu tô cansado, como que a gente pode fazer? Vamos negociar, então. Vamos, né? Um dia um lava, outro dia o outro lava, pode ser, vamos combinar assim. Então, de maneira que a gente consiga trazer aí uma diminuição de conflitos de determinadas coisas, né? Mas, normalmente, a gente vai muito para o campo do comportamento. Às vezes, o outro não lavou porque também está cansado. Então, existem os dois lados, né?
Então, sempre, de alguma forma, eu estar olhando o que o outro precisa e o que eu preciso. E aí, juntos, tentar, no caso de um conflito, né? Que ambas, vamos dizer, se tem duas pessoas relacionadas a esse conflito, que ambos, de alguma forma, busquem de uma maneira criativa a solução. Se só um quiser ditar a regra, o que deve ser feito, e isso está no campo da estratégia de ação, e o outro não teve contato com essa estratégia, normalmente não dá muito certo. E assim também é quando a gente aconselha as pessoas, porque, no geral, as pessoas gostam de escolher o que elas querem fazer, né? E eu até estava conversando esses dias num grupo de pais do Centro Espírita, né? Fui falar de comunicação não violenta. É interessante a gente observar que, muitas vezes, quando a gente quer um conselho e a gente quer ouvir uma determinada resposta, a gente vai procurar pessoas, a gente tem uma tendência a procurar pessoas que vão dar as respostas que a gente quer ouvir. É interessante, né? Você já vai procurando aquela, porque você quer ouvir aquilo. Eu achei lindo esse depoimento que você deu também, né? De ter trabalhado, né, no CVV, o Centro de Valorização da Vida. Eu sou fã desse trabalho do CVV, o telefone 188. Não sou voluntário, mas adoro demais, né? A própria proposta, né? Com todos os setembros amarelos, a gente conversa tanto com o pessoal do CVV, é aquelas histórias, né? Conselho nem pequeno, nem grande, nem médio. Conselho de jeito nenhum. E é o que você estava falando de como é importante todo esse treinamento, né? Como é importante que as pessoas conheçam esse trabalho. E aí já vem uma outra situação, né? Como é que a comunicação não violenta pode acrescentar, pode nos ajudar, nos alimentar no nosso dia a dia, hein, Bárbara Bezerra? Não é fácil, José, porque assim, a gente, no geral, a gente está em sociedade e, no geral, a gente tem uma educação violenta, muitas vezes, né? Em que sentido, né? Por exemplo, eu falo muito assim, por conta da relação com meu filho. Então, se eu estou numa reunião de família, meu filho responde mais alto para mim, né? Pode ser que eu seja puxada de canto e ouça algum parente, né, que tiver um pouco mais de coragem e fala assim, nossa, se fosse meu filho, não ia ficar barato. Né? O quanto a gente tem que trabalhar, eu falo, nossa, eu ouvi mais alto, eu preciso conversar com ele sobre essa situação que eu não gostei. Só que aí eu vou falar mais alto para mostrar que eu tenho mais autoridade. Só que, de certo modo, eu preciso usar de respeito para ele, eu preciso mostrar como é também conversar de uma maneira mais respeitosa, porque se eu gritar também, vai ficar elas por elas, né? Então, é um desafio constante, inclusive, agora eu e mais algumas pessoas estamos tocando aí um grupo e participamos de grupos online, assim, de encontros para falar de comunicação não violenta, porque existe essa necessidade de um grupo de apoio, ou você está sempre lendo a respeito, né? Até no YouTube tem o audiolivro, tem o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall, mas também tem audiolivro, porque às vezes as pessoas não têm tempo para ler, né? Mas é uma linguagem nova. Então, por exemplo, a comunicação não violenta, ela fala de 4 passos para a gente fazer. Né? O primeiro é a gente observar uma situação sem julgar. Claro que é muito difícil a gente não julgar uma situação, porque nós aprendemos a julgar o tempo todo. Só que a gente, pelo menos, saiba discernir o que é o assunto em si e do que é o julgamento. Então, vou dar um exemplo. Vamos dizer a tal da louça na pia. Então, tá cheio de pratos na pia, com copos e talheres, e, enfim, eu posso chegar e falar assim, olha, estou vendo essa louça na pia, que é uma observação, eu estou descrevendo a situação, sem julgar.
Ou eu posso falar, quem deixou essa bagunça? Quando eu falo bagunça, eu estou julgando. Né? E aí, a partir daí, o que vem em seguida, quem ouviu já se sentiu atingido, né? E julgado. Então, a partir daí, se eu falar, quem deixou essa bagunça em cima da pia, o que eu for falar dali em diante vai diminuir as minhas possibilidades de ser ouvida abruptamente. Né? O segundo passo da comunicação não violenta são os sentimentos. Então, eu vou falar o primeiro e vou falando o segundo, né? Quando eu vejo a louça em cima da pia, eu fico irritada, eu me sinto né, chateada, porque, e aí eu falo a minha necessidade, eu gostaria de descanso, de limpeza, de tranquilidade, não sei, né? O que representa ali uma cozinha limpa para a pessoa, né? E aí eu estou falando das minhas necessidades. E aí eu falo, meu pedido eu gostaria que você lavasse a louça antes de eu chegar, ou eu gostaria que você dividisse melhor comigo essa tarefa, né? E aí, enfim, aí você conversa. Então, claro que não precisa ser os 4 passos na mesma sequência, mas a gente se utilizando desses passos, que são coisas simples, sabe? Não é o livro Comunicação Não Violenta não é um livro teórico, ele é um livro bem prático, assim. É claro que eu sugiro ler um pouco, pôr em prática, sabe? Aí ler mais um pouquinho, porque assim, é tão profundo, ele traz reflexões tão profundas e tem tantas histórias interessantes que é necessário que a gente leia aos poucos. Eu vou dar um exemplo para você de um conflito internacional que o Marshall ele foi na região da Cisjordânia falar com alguns palestinos. Então, ele chegou para conversar, e aí ele começou a se apresentar e tal, e aí começou um burburinho, e o intérprete dele falou assim, olha, eles estão dizendo que você é americano, né? E até que um se levanta e fala, né? Assassino, matador de crianças, né? E outros se levantam e começam em coro falar a mesma coisa. E por acaso, o Marshall, quando estava indo para o palco onde ele estava conversando, ele viu um monte de latas de gás lacrimogêneo no chão, escrito feito nos Estados Unidos. E aí, a partir daí, quando ele ouviu isso, ele chegou e falou assim para esse líder deles ali, você está querendo me dizer que o meu governo deveria ajudar vocês mais financeiramente ao invés de ficar comprando latas de gás lacrimogêneo? E aí ele respondeu, sim, é claro, aqui a gente não tem as escolas para os nossos filhos não tem livros. Você já viu uma escola que não tem livros? As crianças brincam com o esgoto a céu aberto, né? Eu vivo nessa situação há mais de 30 anos, né? Aí ele falou assim, então você gostaria de que o meu governo soubesse o quanto tem sido sofrido para vocês toda essa situação e o quanto eles poderiam ajudar nesse sentido? Ele sim, e aí essa conversa foi uns 20 minutos. Aí no final, né, esse mesmo líder que tinha chamado o Marshall de assassino estava convidando ele para um jantar de Ramadã na casa dele. O Marshall, ele entende isso não como uma acusação para ele entendeu aquilo como um presente de outro ser humano que teve a coragem de expor as suas mais profundas vulnerabilidades, né? E então a comunicação não violenta, ela vai para esse caminho, o caminho da compaixão, o caminho do entendimento melhor do outro. Então, às vezes, um xingamento é só a ponta do iceberg, está muito longe
de dizer o que realmente a pessoa realmente está precisando. O Marshall fala que, às vezes, a violência ela é muito superficial. Ela é muito superficial para dizer o que realmente está se passando dentro daquele ser humano que está cometendo aquela violência. Aí você estava falando dos 4 passos. Aí o primeiro passo, não julgar. Né? Observar sem julgar. Isso. E o segundo passo, os sentimentos. E aí, vamos lá, E o terceiro e o quarto passo? Vamos lá. Bárbara Bezerra. O terceiro passo é o das necessidades, o que eu estou precisando. Né? Então, falando lá da louça, eu estou precisando de descanso, quero ver tudo limpo, né? Estou precisando de descanso, de limpeza, né? De outras coisas. Tem muitas necessidades aí que podem estar envolvidas, né? E o quarto passo é o pedido. Então, observar sem avaliar os sentimentos que estão envolvidos e também é importante ver os sentimentos e as necessidades envolvidas em mim e no outro. Inclusive, eu posso até começar com a empatia para o outro. Olha, eu estou vendo que você está cansado, que né, talvez você... Ou até perguntar, não precisa necessariamente, a gente não precisa descobrir o que o outro está sentindo. A gente pode arriscar falando ou pode perguntar. O que você está sentindo? O que você está precisando? Então, porque eu estou sentindo isso e eu estou precisando disso. E o pedido é, como diz o Marshall, o que eu posso pedir para que a minha vida se torne mais maravilhosa? Né? Não necessariamente eu vou estar com a razão. Então, o Marshall fala, né, que ele gosta de fazer o jogo da vida se tornar maravilhosa. Mas que muitas vezes a gente joga um outro jogo, que é o jogo de quem tem razão. A gente tem uma tendência muito, muito grande a achar que o que a gente pensa é a verdade, as nossas ideias precisam predominar. Eu preciso, de alguma forma, me sobrepor à ideia do outro, e não necessariamente. A gente precisa aprender a lidar que existem visões diferentes, né? Eu vou dar um exemplo de uma história que é falam de 4 cegos que levaram para conhecer um elefante. Então, deixaram um cego em cada lado do elefante. Então, teve um cego ficou no rabo, outro na pata, um outro no corpo e outro na tromba. O que ficou na tromba falou assim, nossa, o elefante parece uma serpente, né? O que ficou na pata falou, não, abraçou e falou, não, parece um tronco de árvore. O que ficou no corpo falou assim, nossa, esse bicho parece uma parede. E o que ficou no rabo falou assim, nossa, não, esse animal parece um cipó. Então, aí eu te pergunto, quem que está certo? Todos eles, todos estão certos. Sim, a partir do seu ponto de vista, sim, né? Sim. Que é exatamente esse, né? E aí é lindo quando você vai trazendo que esses 4 passos eles são aquele, o não julgar, são os sentimentos, as necessidades e o pedido, e esse pedido acaba voltando àquilo que a gente sempre percebe, né, Bárbara Bezerra? A humildade para poder pedir, né? Sim, sim. Uma das coisas que a gente fala também, uma autora que eu indico se chama Brené Brown. Brown de marrom no inglês, Brené, né? Ela é uma assistente social norte-americana e ela fala muito sobre vulnerabilidade. Ela tem alguns livros publicados, um deles é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, ela é maravilhosa, eu gosto... Na verdade, ela atende às minhas necessidades, né? Quando eu falo ela é maravilhosa, porque é assim, viu? Quando a gente elogia alguém, na verdade, é porque essa pessoa está atendendo às nossas necessidades, né? Elogiar também é um julgamento.
Mas ela diz o seguinte, né? Porque às vezes as pessoas acham que vulnerabilidade e coragem são coisas opostas, e na verdade não. Para que a gente se mostre vulnerável, a gente precisa ter coragem, né? Porque a tendência é a gente querer se esconder atrás de uma máscara de durão, né? De durona, porque a gente acha que se a gente mostrar a nossa vulnerabilidade, a gente vai perder o nosso respeito. E, na verdade, é o contrário, né? Eu falo muitas vezes até na relação pais e filhos. Tem horas que a gente comete equívocos e os filhos veem isso. Né? E filho é uma coisa, assim, é um ser que eu falo que é maravilhoso, porque as pessoas veem, muitas vezes, a gente falando alguma coisa que não seja coerente com o que a gente está fazendo e ninguém fala nada. O filho fala na sua cara. Então, é uma excelente oportunidade de autoconhecimento. E tem momentos que eu tenho que falar, olha, eu sinto muito, realmente eu não deveria ter ido por esse lado, tá? Então, assim, e tá tudo bem, né? Então, o Marshall conta até uma história que tinham uns empresários precisavam vender uns maquinários para um hospital. E os médicos não tinham aceitado num primeiro momento. E foram, sei lá, de 30 votos, foram 29 não aceitando contra 1. E aí eles vieram, aí o Marshall foi chamado para conversar e mediar esse conflito. E aí o Marshall começou a conversar com eles e começou a identificar quais os sentimentos dessas pessoas que precisavam vender esses equipamentos. Ele falou assim, olha, eu percebo que vocês estão com medo de não serem aceitos e tal, então eu na minha opinião, acho que vocês poderiam arriscar falando dos sentimentos, esse sentimento de medo e tal. Aí um deles falou assim, você não está sendo realista, se a gente falar isso, eles vão acabar com a gente. Mas o Marshall já sabia que ele ia ouvir isso como resposta. Mas eles resolveram, já que não tinha dado certo mesmo da outra vez, resolveram falar dessa forma, então. Se abrir de maneira a mostrar sua vulnerabilidade. E aí eles falaram isso, conversaram, quer dizer, a partir daí que eles conversaram, eles estabeleceram uma conexão. E no final a votação foi totalmente ao contrário, foi 29 sim para 1 não. Né? E aí eles conseguiram fazer o negócio que eles precisavam fazer. Então, a comunicação não violenta, ela realmente é muito poderosa. Ela vai nos ensinando, como você mesmo falou, José, é a humildade, né? Então, isso tem muito a ver com Jesus, né? Porque a partir da humildade, a gente consegue chegar onde a gente precisa. Sempre lembrando que a comunicação não violenta, ela não foi feita para a gente manipular as pessoas. Até porque, se as pessoas percebem que a gente está conseguindo as coisas, na verdade, só para o nosso favorecimento e não para o da outra pessoa, e aí é nesse momento que a gente às vezes não cede, só que é para nós, e aí vai caindo por terra. Aí não é comunicação não violenta, porque a gente não pode pensar que sempre as coisas vão favorecer a nossa necessidade. Tem momentos que a gente tem que deixar de ter para a gente para oferecer para o outro. E é essa dança. Agora, conta para a gente, está terminando o programa Sensibilidade. Você que está aí nos acompanhando pode encontrar a Bárbara Bezerra toda segunda-feira na Rádio Boa Nova, a partir das 19 horas, no RBN Notícias. Mas, além do RBN Notícias, canais de YouTube, Instagram. Conta pra gente, Bárbara. Bom, eu estou no YouTube como barbarabezerra.humaniza, no Instagram também estou no TikTok como barbarabezerra.humaniza. Vocês podem me encontrar lá, que lá eu vou ter mais conteúdos, né, que vão, de alguma forma, esclarecendo aí. Também estou com um site que é www.cnveemação.com.br.
vocês podem se cadastrar lá e que eu vou enviando e-mails e falando um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta. Bárbara, adorei esse bate-papo, adorei demais. Nossa, muito bacana falar de comunicação não violenta com você. Gratidão, gratidão, gratidão e até uma próxima oportunidade. Bárbara Bezerra, mensagenzinha final, Bárbara. Obrigada. E uma última dica: quando você tiver que começar uma conversa desafiadora com alguém, sempre fale a sua intenção. É como afofar um terreno para você plantar e a plantinha vingar, né? Então, diga: olha, a minha intenção é me dar bem com você, a minha intenção é a gente se acertar. Então, fica a dica aí. Obrigada, José. Nada, que isso. A semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Você ouviu o programa Sensibilidade.